Embora o primeiro evangelho não identifique seu autor, a antiga tradição da igreja o atribui a Mateus. Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus e aparece em todas as listas que relacionam os discípulos de Jesus, que são Mateus 10:3, Marcos 5:18, Lucas 6:15 e Atos 1:13. A Bíblia não nos conta muito sobre a vida de Mateus, mas ele deixou um relato muito interessante da vida de Jesus. Antes de se tornar discípulo de Cristo, Mateus era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos do Império Romano. Os judeus que trabalhavam como publicanos tinham uma má reputação entre o seu povo, porque eram vistos como traidores que colaboravam com o opressor. Os cobradores de impostos também tinham fama de serem corruptos, cobrando muito para ficarem com lucro. Zaqueu também foi um publicano. Um dos 2 relatos em que o apóstolo Mateus aparece na narrativa bíblica, além das listas de apóstolos, descreve justamente sua chamada para ser discípulo de Cristo. E esse fato é bastante interessante e curioso, pois a escolha do apóstolo Mateus é a única chamada individual de um discípulo registrada nos evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelhos que contam uma grande quantidade de histórias em comum. Certo dia, no início do ministério de Jesus, ele viu Mateus sentado na coletoria fazendo seu trabalho, ou seja, na alfândega, nas proximidades de Cafarnaum, e chamou Mateus para segui-lo. O publicano deixou tudo e seguiu Jesus. Isso inclui uma carreira lucrativa. Ele deixou a riqueza material a fim de ganhar a espiritual. Às vezes, a decisão de seguir a Cristo exige provas difíceis e dolorosas. Como Mateus, devemos abandonar tudo aquilo que nos impede de seguir a Cristo. A partir daí, ele se tornou um discípulo de Jesus. Esse local em que o apóstolo Mateus estava eram postos fiscais, geralmente estabelecidos em estradas, pontes, canais ou nas margens dos lagos para coletar taxas e impostos. Quando Mateus aceitou o convite de Jesus para segui-lo, 2 mudanças ocorreram. Primeiro, Jesus deu para ele uma nova vida. Mateus não apenas passou a fazer parte de um novo grupo, ele passou a pertencer ao Filho de Deus. Lembra daquele vídeo sobre a presença transformadora de Deus? Então, isso aconteceu com Mateus também. Ele não apenas aceitou um estilo de vida diferente, ele passou a ser uma pessoa aceita. E para um cobrador de impostos desprezado, essa mudança deve ter sido realmente maravilhosa. Depois, Jesus deu a Mateus um novo propósito para a aplicação de suas habilidades. Ele fez de Mateus um guardião dos registros. Como é bom quando Deus usa nossos talentos para a sua obra, não é? Eu experimento isso todos os dias, usando a minha profissão de locutora e editora de vídeos para compartilhar a palavra do Senhor aqui no YouTube. E você também pode ser usado com os seus talentos para o reino de Deus. Considerando o ofício que desempenhava, o apóstolo Mateus provavelmente era uma das pessoas mais cultas entre o grupo dos discípulos de Jesus. Afinal, ele teria que saber ler e escrever muito bem para tomar nota de todas as transações. Logo após a sua chamada, o apóstolo Mateus aparece nos evangelhos dando uma festa, ou oferecendo um grande banquete em sua casa, como está registrado. Ele convidou para essa festa seus companheiros publicanos e outros notórios pecadores, muito provavelmente para que também pudessem conhecer Jesus. Porém, o fato de Jesus ter sentado à mesa com eles foi censurado pelos escribas e fariseus. Mais tarde, quando Jesus nomeou 12 homens para serem seus apóstolos, Mateus foi um dos escolhidos. Assim, ele recebeu juntamente com os outros apóstolos treinamento especial de Jesus, que hoje chamamos de discipulado, para ser um dos futuros líderes da igreja. Ele teve o privilégio de seguir Jesus durante seu ministério terreno e participou da fundação da igreja depois que Jesus subiu ao céu. Após o Pentecostes descrito em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a Bíblia não nos fornece mais nenhuma informação sobre Mateus. A história do chamado de Mateus é muito parecida com a história de um homem chamado Levi, relatada em Marcos e em Lucas. Por isso, é amplamente aceito que Mateus e Levi tenham sido a mesma pessoa. Muitos judeus tinham 2 ou 3 nomes.
Mateus é um nome hebraico que significa dádiva de Deus. Parece ser o nome apostólico que Jesus deu a Levi após ele decidir seguir a Cristo, assim como Simeão recebeu o nome de Pedro após a sua confissão de fé. Esse nome pode ter sido dado a Levi para ele se lembrar que a sua conversão e chamado eram dádivas de Deus. O uso do nome Mateus no primeiro evangelho pode ser o toque pessoal dele, uma referência a si mesmo que nos dá um sinal acerca da autoria. Vejamos os pontos fortes e os êxitos de Mateus. Ele era um dos 12 discípulos. Ele respondeu imediatamente ao chamado do Senhor. Convidou muitos amigos na sua casa para conhecerem Jesus. Ele escreveu o Evangelho de Mateus e esclareceu aos judeus o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E podemos tirar algumas lições de vida com a história deste homem. A primeira delas é que Jesus aceita pessoas de todas as classes sociais. Não importa quantos pecados cometemos, quando temos um encontro com Cristo, somos transformados. Outra lição é que, ao conhecer a Cristo, devemos apresentar Jesus às pessoas do nosso convívio. Mateus não poderia imaginar que Deus iria usar as mesmas habilidades que ele usava para fazer coisas erradas, agora para registrar a mais gloriosa e grandiosa história já vivida. E você, já reconheceu a voz de Jesus dizendo, "Siga-me"? Qual tem sido a sua resposta?